Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Regis, do CASD, e hoje eu trouxe mais uma aula para vocês de geometria espacial, que é bastante importante, sempre cai nos exercícios, principalmente do Enem. E hoje a gente vai estar trabalhando alguns conceitos super importantes de trigonometria e de algumas outras áreas da matemática, mas que sempre vocês vão esbarrar em algum exercício de geometria espacial. Então eu gostaria de relembrar alguns conceitos, e para começar eu gostaria de falar bastante sobre um círculo trigonométrico. Por quê? Geralmente quando a gente esbarra num exercício de pirâmide, seja ela de base quadrada ou de base triangular, querendo ou não, a gente vai esbarrar em seno, cosseno, tipos de triângulo, e é importante a gente conhecer um círculo trigonométrico e suas propriedades. Por exemplo, aqui eu trouxe para vocês um conceito legal que trabalha, por exemplo, esse é um círculo trigonométrico, eu numerei ele os ângulos de 0, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus, que são alguns dos pontos mais importantes do nosso círculo trigonométrico. Por que eu trouxe isso? Eu quero mostrar para vocês que essa fórmula é verdadeira, que o cosseno de um ângulo, desde que ele seja suplementar, ou seja, que a soma dos seus ângulos sejam 180 graus, o cosseno de beta é igual ao cosseno de alfa com um valor negativo na frente. Olha que legal. Eu peguei um ângulo bem conhecido aqui, tá, pessoal, para facilitar. Por exemplo, o ângulo de 45 graus, que é um ângulo notável. Ou seja, se a gente considerar o ângulo de 45 graus e puxar uma linha até ela bater no círculo trigonométrico, quando a gente puxa uma paralela ao eixo do seno para baixo, a gente tem o valor do cosseno. Eu até coloquei os nomes aqui. Esse eixo é referente aos valores de cosseno e esse eixo é referente aos ângulos do seno, do valor do ângulo do seno. Então, olha que legal. Peguei um ângulo de 45 graus e puxei uma linha, bati no meu círculo trigonométrico. Se eu puxar aqui para baixo, eu tenho meu valor de cosseno. Como 45 graus é um ângulo notável, a gente sabe que o valor desse ângulo é correspondente à raiz de 2 sobre 2. Assim como o seno também teria o mesmo valor, raiz de 2 sobre 2. Quando a gente trata do ângulo de 45 graus, o seno e o cosseno são iguais. Mas olha que legal, eu puxei outra linha aqui correspondente ao ângulo suplementar de 45 graus. Quem que é o ângulo suplementar de 45 graus? É o ângulo que, somado com 45 graus, vai me dar o valor de 180. Então, no nosso caso, para 45 graus, o seu suplementar seria 135 graus. Então, a partir do meu zero aqui, ó, eu puxo 135 graus, só que como a gente já sabe que 45 é o suplementar de 135, a gente pode falar que esse ângulo formado aqui embaixo é 45 graus também. Então, olha que legal. Puxei de novo a linha de 135 graus, ou de 45 a partir dessa linha para cima, e bati no meu círculo trigonométrico. Quando eu puxo a paralela ao seno no meu eixo do cosseno, olha que bacana. Eu vou ter o mesmo valor, que é 45 graus, entretanto, eu estou do outro lado da minha divisão, lembra? Eu tenho números positivos, porque meu eixo cresce para cá, aqui seria o zero, ele cresce para cá, e do zero para trás, a gente teria valores negativos. Então, olha que legal, se eu puxar a mesma linha de 45 graus, puxar a paralela e bater, eu vou ter o mesmo valor que eu tinha antes, para 45 graus, com o sinal de menos na frente. Isso é válido, claro, para qualquer ângulo, desde que a soma deles sejam ângulos suplementares, tá? Então, essa regra é bastante importante, a gente vai acabar esbarrando nela uma hora ou outra. Também é importante a gente falar sobre as duas leis, a lei dos senos e a lei dos cossenos. Para facilitar, eu trouxe um exemplo para vocês da lei dos senos, que ela me diz que essa relação ou essa igualdade é verdadeira. Como assim, professor? Eu posso ter um triângulo qualquer. Num triângulo qualquer, quando eu tenho esse tipo de... num triângulo escaleno, no caso, né, porque eu tenho os três lados diferentes e os três ângulos diferentes, essa regra é válida, mas também é válida para qualquer triângulo, tá? Eu só trouxe aqui como exemplo. E ela me fala que o seguinte, olha que legal. Ela me fala que A sobre seno de alfa, ou seja, A sobre seno de alfa, é igual a B, ou B, sobre o seno de beta. Então, ó,
uma forma fácil da gente decorar essa fórmula é sempre olhar os opostos. Por exemplo, no meu caso, o lado A, ele é oposto a alfa, né? Então, A sobre o seno de alfa vai ser igual a B. Quem que é o oposto a B aqui, ó? É o nosso beta. Olha que legal. B sobre o seno de beta e C é o oposto a gama aqui, ó. Então, C sobre seno de gama. Só para facilitar, não é muito prático e nem muito usual, mas eu gostaria de mostrar para vocês a aplicação da lei dos senos em um triângulo retângulo. De forma que eu vou ter aqui C sobre o seno, como é um ângulo reto, por se tratar de um triângulo retângulo, seno de 90 graus é igual a A, no nosso caso aqui embaixo da base, sobre o seno do seu ângulo oposto, que no nosso caso é o alfa. Olha que legal. O seno de 90 graus tem que ser algo manjado para vocês, tem que ser algo bem simples e de cor. A gente sabe que o seno de 90 graus corresponde ao valor de 1. Então a gente vai ter C sobre 1, que é basicamente C. É igual a A sobre o seno de alfa. Eu simplesmente copiei o outro lado da minha igualdade. Se eu isolar o seno de alfa, eu posso passar ele multiplicando e o C dividindo, de forma que eu vou ter isso daqui, ó. Seno de alfa é igual a A sobre C. E olha que legal, a gente já aprendeu, né, a calcular o seno de alfa em um triângulo retângulo. A gente sabe que o seno, pela nossa fórmula já teve em aulas anteriores, é o oposto sobre a hipotenusa. Se a gente olhar aqui para o alfa, o oposto é o A e a hipotenusa é o C. Ou seja, seno de alfa é o oposto A sobre a hipotenusa C. Então, a nossa lei dos senos é válida também. Legal? A outra lei que eu gostaria de mostrar para vocês hoje é a lei dos cossenos. E olha que bacana, eu peguei o mesmo triângulo, com o mesmo valor dos lados e ângulos, só para te mostrar que ela também é válida. O que a lei dos cossenos me fala? Ela me fala que se eu pegar um lado qualquer do meu triângulo, seja ele A, B ou C, no meu caso, a primeira vez eu vou pegar o A, ele me fala que A ao quadrado é igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso te lembra alguma coisa, né? Lembra um pouco do teorema de Pitágoras. Mas ele tem uma outra parte aqui que é super importante. Menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno de alfa. E de novo aqui é válido. Sempre que o A estiver do lado esquerdo da minha igualdade, o cosseno de alfa no final da minha equação vai ser referente ao ângulo oposto aqui, ó. Então, o meu oposto é o alfa e o meu lado é o A. Então, se o meu A está do lado esquerdo da minha equação, claro, o B e o C são os dois outros lados que sobraram, então eu uso eles aqui. E o cosseno do alfa no final da minha equação é referente ao alfa. Mas eu também posso fazer isso para B e para C. De forma que se eu colocar o lado B do meu lado esquerdo da igualdade, o final, ou o meu cosseno, vai ser o oposto ao lado B. O oposto ao lado B a gente sabe que é o beta. Então vai ser a mesma fórmula, claro, intercalando os valores de A e C. No nosso caso anterior eram os lados B e C. Então aqui para o nosso caso ficaria B ao quadrado é igual a ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes A vezes C vezes o cosseno de beta, porque beta é o ângulo oposto ao meu lado B. Também é válido para C. E de novo, para facilitar as coisas, como eu já comentei com vocês que essa fórmula lembra um pouco do teorema de Pitágoras, também não é usual, mas a gente vai aplicar num triângulo retângulo só para ver a funcionalidade da fórmula. E olha que legal. Se a gente aplicar nesse triângulo retângulo, e eu escolhi o lado A propositalmente, porque o oposto ao lado A tem um ângulo de 90 graus. Olha que legal que ficaria. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno de 90 graus. O cosseno de 90 graus também é bem conhecido para a gente. A gente sabe que equivale ao valor de zero. E se o 2 multiplica o B, multiplica o C, que multiplica o cosseno de 90, que é equivalente a zero, toda essa parcela do meu valor vai ser igual a zero. De forma que eu posso cancelar toda essa parte e vou ficar com simplesmente A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso lembra bastante vocês. Isso lembra que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Vocês podem verificar no nosso triângulo retângulo que o A é referente à hipotenusa. Legal? Para fixar esses conceitos, eu gostaria de estar resolvendo um exercício do Enem, do ano de 2010, que vai trabalhar basicamente todos esses conceitos em um exercício só. Dando continuidade aqui na nossa aula, vamos resolver um exercício do Enem de 2010, onde o enunciado do exercício nos diz o seguinte:
Devido aos fortes ventos, uma empresa exploradora de petróleo resolveu reforçar a segurança de suas plataformas marítimas, colocando cabos de aço para melhorar a fixação da torre central. Considere que os cabos ficarão perfeitamente esticados e terão uma extremidade no ponto médio das arestas laterais da torre central, que trata-se de uma pirâmide quadrangular regular, e a outra no vértice da base da plataforma, que é um quadrado de lados paralelos aos lados da base da torre central, e centro coincidente com o centro da base da pirâmide, como sugere a ilustração. A ilustração eu deixei aqui para vocês, tá? Se a altura e a aresta da base da torre central medem, respectivamente, 24 metros e 6 raiz de 2 metros, e o lado da base da plataforma mede 19 raiz de 2 metros, então a medida em metros de cada cabo será igual a... Bom, para facilitar, eu copiei aqui os dados do exercício, tá? Ele me dá aqui, em relação à torre central, que é uma pirâmide de base quadrada regular, tem uma altura de 24 metros e tem uma aresta de 6 raiz de 2 metros. E a nossa plataforma de base quadrada, ela tem a aresta de 19 raiz de 2 metros. Bacana? Como que a gente vai trabalhar com esse exercício? A gente vai trabalhar bastante com triângulos, como a gente estava comentando. Eu puxei aqui somente a pirâmide, tá? A pirâmide central, para facilitar o exercício. E eu puxei, claro, do vértice superior até o centro da minha base quadrada e até o outro vértice, de forma que eu vou formar esse triângulo que tem a altura de 24 metros, que já foi dado pelo exercício. Onde a minha missão aqui vai ser descobrir os valores de y e a. Como que eu vou fazer isso? Facilita bastante se a gente olhar a base, olhando por cima da vista superior da nossa pirâmide, a base dela é quadrada e ele deu a medida. A medida é 6 raiz de 2 de cada lado, por ser um quadrado, são 4 lados iguais. E o que eu quero descobrir, se vocês repararem aqui, é exatamente a metade da diagonal. Então, eu chamei de y aqui, ó, a metade da minha diagonal, tudo bem? De forma que, puxando esse triângulo aqui que eu coloquei traços vermelhos para baixo, a gente vai ter um lado do triângulo 6 raiz de 2, o outro lado 6 raiz de 2, como sugere a nossa figura quadrada, e uma diagonal formada por 2y. Eu tenho y da metade da minha base quadrada até esse vértice, e tenho outro y da metade do meu quadrado até esse outro vértice. E olha que legal, por se tratar de um triângulo retângulo, a gente pode aplicar o teorema aqui, né? O teorema de Pitágoras. De forma que eu vou ter y mais y, 2y, certo? Seria referente à nossa hipotenusa. Então, eu tenho 2y ao quadrado, que é igual à soma dos quadrados dos catetos. Como cada cateto mede 6 raiz de 2, eu coloquei 6 raiz de 2 ao quadrado, mais 6 raiz de 2 ao quadrado. E aí, olha que bacana. 2y ao quadrado, a gente sabe que 2 ao quadrado é 4, y ao quadrado, 4y ao quadrado. É igual a... Eu tenho uma multiplicação aqui ao quadrado, que é o 6 e o raiz de 2. Então, eu posso fazer esses caras elevado ao quadrado separadamente. Por exemplo, 6 ao quadrado, 36 vezes. Olha que bacana. Raiz de 2 ao quadrado, a gente simplesmente vai cortar os índices, né? Como vocês sabem, a raiz quadrada é basicamente 2 na raiz 2, na raiz quadrada. Quando esse número é elevado ao quadrado, fica a raiz de 2 vezes raiz de 2, que equivale a 2. Mesmo raciocínio do outro lado. 36 vezes 2 equivale a 72. Então, eu vou ter 4y ao quadrado é igual a 72 mais 72. Como eu tenho 4 multiplicando do lado esquerdo da minha igualdade, eu passei ele dividindo. Como o meu y está ao quadrado no meu lado esquerdo da igualdade, eu passei para lá na raiz, de forma que resultou nisso daqui, ó. 72 mais 72 dividido por 4 dentro de uma raiz quadrada. Legal? 72 mais 72, 144. Eu mantive o 4 aqui embaixo e a raiz também. 144 dividido por 4 resulta em 36. Claro, já é de nosso conhecimento que a raiz de 36 equivale a 6. Então, olha que legal. Já tirei o valor do y, que é a metade da minha diagonal do quadrado. O nosso y equivale a 6 metros. Então, vou colocar aqui, ó, igual a 6. E, de novo, a gente cai no teorema de Pitágoras novamente, porque a gente conhece os dois lados e quer descobrir a hipotenusa. Então, a gente puxa a ao quadrado, que é a minha hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos, que é o y ao quadrado, mais a nossa altura, que é 24 ao quadrado.
Isso a gente vai obter, eu já substituí, tá, galera? No lugar do y, eu já coloquei o valor de 6, que foi o valor que a gente já descobriu no raciocínio anterior. Então, a gente vai ter 6 ao quadrado mais 24 ao quadrado. 24 ao quadrado, 576, 6 ao quadrado, 36. De forma que o nosso valor de A vai ser igual à raiz da soma desses dois valores, 612. Parece um número grandão, mas geralmente os exercícios fazem isso para assustar. Então a gente não pode ficar muito preocupado com o valor. Vamos levar esse valor para frente e vamos continuar no raciocínio da resolução do exercício. Então beleza, puxei aqui, agora eu sei que meu A equivale à raiz de 612. Beleza? Agora eu gostaria de mostrar para vocês, aqui do lado eu puxei de novo o enunciado do exercício, tá? De forma que eu já deixei o nosso triângulo vermelho conhecido dentro aqui da pirâmide e puxei um outro triângulo que ele vai nos dar o valor do comprimento do cabo de aço. Então olha que legal, puxei outro triângulo aqui, de forma que se a gente olhar essa figura planificada, que a gente já aprendeu sobre planificações, a gente vai ter basicamente essa figura, onde se vocês repararem bem, o nosso primeiro triângulo do nosso raciocínio anterior está aqui, ó. E esse valor de x é equivalente ao valor do comprimento do nosso cabo de aço. Bacana? Então, eu puxei aqui de volta, puxando aqui para baixo, tá? O mesmo raciocínio anterior, só que agora a gente vai fazer em relação à nossa base, a nossa mesa, né? A nossa mesa também é quadrada. A única diferença que vai mudar não é mais 6 raiz de 2 de aresta. O nosso quadrado da base, o exercício nos deu, que equivale a 19 raiz de 2. Então, não sei se vocês lembram, mas no raciocínio anterior, para descobrir a metade da minha diagonal de um quadrado que tinha como comprimento de aresta 6 raiz de 2, o meu valor foi 6. Então, basicamente, sumiu o raiz de 2, né? Então, se a gente aplicar o mesmo raciocínio anterior aqui na nossa base da plataforma, a gente vai obter que B, ou a metade da minha diagonal, equivale a 19. Tudo bem? Só que a gente precisa reparar na nossa figura que a diagonal da mesa, ela vai do centro da nossa pirâmide até a aresta. Ou seja, na nossa planificação, 19 é equivalente ao centro da minha pirâmide até a ponta final da nossa plataforma. Só que a gente já calculou a metade da diagonal da nossa pirâmide, que equivalia a 6. Então, se a metade da minha diagonal aqui vale 6 e tudo vale 19, esse pedaço que falta é basicamente 19 menos 6, que equivale a 13. Tudo bem? E aí, olha que legal. Para a gente resolver esse exercício e finalizar ele, basta que a gente faça uma aplicação simples aqui da lei dos cossenos, de forma que eu quero descobrir o meu valor x, que é referente ao comprimento do nosso cabo. Então, eu coloquei aqui embaixo, x ao quadrado é igual aos dois outros lados do nosso triângulo, que é 13, que é igual a 13, tá, pessoal? 13 ao quadrado, mais... Só que olha que interessante, a gente está olhando para esse triângulo aqui agora, ó. E esse triângulo, ele tem um dos lados que equivale a metade daquele comprimento que a gente chamou de A. Porque ele me fala no enunciado do exercício que o cabo ele está exatamente na metade dessa aresta. Então, eu coloquei raiz de 612, que é o meu valor de A, dividido por 2 ao quadrado. E aí, a continuação da fórmula, que é menos 2 vezes 13, vezes raiz de 612 sobre 2, vezes o cosseno de beta. Porque, de novo, o beta é o nosso ângulo oposto ao x, que é o que a gente está querendo descobrir aqui, tá? Só que aí tem um problema, a gente não conhece o cosseno de beta. Mas, felizmente, a gente consegue descobrir o valor do cosseno de alfa aqui, ó, no nosso primeiro raciocínio. Como assim, professor? O cosseno de alfa a gente sabe que é o adjacente sobre a hipotenusa. Então, vou deixar aqui o ângulo de 90 graus, tá? Quem é o adjacente, no nosso caso, para o alfa, é o valor de 6. E a nossa hipotenusa, agora lembre-se que a gente está trabalhando com esse triângulo, é equivalente à raiz de 612. Então, olha que bacana, eu escrevi aqui para vocês. Cosseno de alfa vai ser igual a 6 sobre raiz de 612. Tá, professor, mas a gente não quer o valor do cosseno de alfa, a gente precisa do cosseno de beta. E aí que cai no exercício bem bacana. Se a gente reparar, o alfa e o beta, quando somados, eles formam um ângulo de 180 graus. O que isso quer dizer? Quer dizer que alfa e beta são suplementares.
E aí cai naquele conceito super bacana que a gente trabalhou agora há pouco do círculo trigonométrico. A gente sabe que o cosseno de beta vai ser igual a menos o cosseno de alfa. Então, olha que legal, finalizando o raciocínio final. Copiei aqui o começo do nosso exercício, tá? Do nosso raciocínio. X ao quadrado vai ser igual a 13 ao quadrado mais raiz de 612 sobre 2 ao quadrado, menos 2 vezes 13 vezes raiz de 612 sobre 2, vezes o cosseno de beta. O cosseno de beta é menos o cosseno de alfa, que a gente já calculou aqui em cima, ou seja, menos 6 sobre raiz de 612. E aí já facilita bastante o exercício, e eu falei para vocês não ficarem com medo dos valores grandes, por quê? Aqui eu tenho raiz de 612 multiplicando na parte superior e raiz de 612 dividindo na parte inferior. Então, eu posso simplesmente cancelar esses caras, tá? Já vai facilitar bastante aqui a nossa fórmula. E puxando aqui para baixo, 13 ao quadrado, 169, sem nenhum problema. Raiz de 612 ao quadrado, 612, perdão. 2 ao quadrado, 4. Então, 169 mais 612 sobre 4, menos 2 vezes 13 vezes menos 6 sobre 2. Eu só cancelei a raiz de 612. E aqui, de novo, como eu tenho 2 multiplicando na parte superior da minha fração e 2 dividindo na parte inferior, eu simplesmente cancelei eles para facilitar nosso cálculo. De forma que eu vou ter algo desse tipo. X ao quadrado é igual a 169 mais 612 dividido por 4 é equivalente a 153. Mais 13 vezes 6, porque o 2 a gente cancelou. E lembre-se, eu tenho menos 13 vezes menos 6. Pela regra de sinal, menos com menos, a gente obtém mais. 13 vezes 6, mais 78. Então, se a gente somar esses três caras, esses três valores, a gente vai obter o valor de 400. Ou seja, x ao quadrado é igual a 400, ou passando pela raiz, tirando a raiz dos dois lados, a gente vai obter que x é igual a raiz de 400 metros. E aí vocês podem procurar nas alternativas e vão acabar encontrando a resposta, que é um exercício muito completo e muito interessante de geometria espacial. Espero que vocês tenham gostado, bons estudos e até a próxima.